Boa noite, família. Tudo na paz? Convido você a abrir em Lucas. Capítulo 5. Lucas capítulo 5. Eu vou ler do verso 27 ao verso 32. Lucas 5, de 27 a 32. É o texto que narra o chamado de Levi, que nós também conhecemos como Mateus, discípulo Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus. O texto diz assim: Depois disso ele saiu e, vendo um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, disse: Segue-me. Ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E Levi ofereceu um rico banquete em sua casa. E estavam com ele à mesa um grande número de publicanos e outras pessoas. Os fariseus e os seus escribas criticavam os discípulos, perguntando: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus respondeu: Os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. Amém? Hoje, no texto em que nós vamos compartilhar, nós vamos falar um pouquinho sobre um dia em que Jesus foi comer na casa de um fariseu. E nesse início eu gostaria de destacar que Jesus, ele é até chamado de comilão, de uma forma pejorativa, o que não é verdade, porque ele aceitava comer na casa de quem convidasse. Então o registro bíblico tem várias vezes citações dele indo na casa das pessoas e tendo este momento de relacionamento. Você sabe bem que o primeiro milagre de Jesus foi em Caná da Galileia, em um casamento, numa festa de casamento. Aqui nós temos Jesus sendo convidado aí para um grande banquete em meio a muitos publicanos, que eram pessoas assim realmente odiados pelo povo judeu, né? E hoje nós vamos pensar em Jesus comendo na casa de um fariseu, e a gente vai ver como isso vai se dar. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti pela alegria de estarmos juntos. Separamos esse tempo, Senhor, precioso e especial para dedicar ao Senhor. Desejamos, Pai, ardentemente que o Senhor se faça presente, e que o Senhor receba a nossa adoração, os nossos louvores, as nossas orações, que o Senhor possa estar recebendo a nossa adoração em expressão de gratidão pelo que o Senhor é e tem feito em nossas vidas. Que possa ser um tempo, Senhor, incrível de honra e glória ao Teu nome. Pedimos também que pela Tua graça e misericórdia o Senhor possa vir e falar conosco, pois ansiamos ouvir a Tua voz também falando ao nosso coração. Este é o nosso desejo. Obrigado, Senhor, pela alegria de poder estarmos juntos, por cada vida presente aqui, por cada pessoa que está vendo esse vídeo em casa, Senhor, que as Tuas mais ricas bênçãos estejam sobre nós. É em nome de Jesus que nós oramos, amém. Boa noite, igreja. Mais um domingo, né? Juntos, reunidos em família, para louvarmos ao Senhor. E nós vamos começar com o cântico hoje, Jesus em Tua Presença, né? Jesus em Tua Presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Que você possa prestar o seu louvor ao Senhor e que juntos, né, em comunhão, possamos realmente prestar um louvor que o Senhor aceite, que o Senhor se agrade, que você possa então nesse momento dedicar a Ele, né, com alegria, com liberdade, e que possamos honrá-lo através das nossas vidas e dessas canções, amém? Pois um dia a tua morte
fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém. Amém. Estamos aqui para adorarmos o Cordeiro, né? Que é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. Adoramos o Cordeiro. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas ao céu nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Nós amamos o nosso Rei. Nós amamos o nosso Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei.
Amém. Bem perto está. Graças a Deus adoramos um Deus que está perto, né? Está junto de nós, está dentro de nós, está junto de nós, né? Sempre que precisarmos, Ele está sempre pronto a nos socorrer. Bem perto está. Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, para ministrar real adoração. Meu maior desejo, hoje o projetor parece que está com vontade própria, né? Está dançando ali, vai para um lado, vai para o outro, parece... pelo menos tá mudando aqui ou não? Que eu estou de costas aqui, que para ali, para mim está mudando. A gente vai cantar o hino 303 do cantor cristão, Alegre. Como a gente não tem muito costume, né? Ou às vezes demora muito para cantar o hino, passa muito tempo, às vezes esquece a letra, né? Como está um pouco... O projetor não está ajudando muito. Aqueles que quiserem acompanhar, talvez tenha aí, né? Tem o cantor cristão junto com a Bíblia, ou no celular. Para quem usa a Bíblia, tem algumas versões no celular que tem os cantores também, né? Tem um cantor cristão. Então, se preferir acompanhar aí com você, quem tiver, né? A gente vai tentar seguir aqui também, então. Alegre. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Amém? Jesus te conduz? Amém. Na escuridão, mas Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. No caso de se escurecer de nuvens,
do céu. Jesus bendito, Salvador, é luz que rasga o véu. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Andando estou na luz de Deus, que doce comunhão. Prossigo sempre com vigor, deixando o mundo vão. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Lá face a face então verei Jesus o Salvador, o qual a sua vida deu por mim, vil pecador. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Amém? Vamos orar. Senhor, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos livrou das trevas, o Senhor nos salvou, e agora nós andamos alegres em direção à Tua luz, ó Pai. Que o Senhor possa ter aceito o nosso louvor, que possamos realmente estar diante de Ti, humildes de coração, ó Pai, sabendo que somos pecadores, e sabendo também, ó Deus, que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, ó Pai. Por isso, ó Deus, nós declaramos que nós Te honramos, nós Te adoramos, e estamos aqui neste culto, ó Pai, para Te prestar este culto, ó Deus. Que o Senhor possa ter recebido e ficar conosco no restante deste culto ainda, ó Pai, e que daqui para frente, como foi até agora, que o Seu nome continue sendo exaltado. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir em Lucas capítulo 11. Vou estar lendo do verso de número 37 ao verso de número 44. Lucas 11, de 37 a 44. Diz assim o texto: Quando Jesus terminou de falar, o fariseu convidou-o para vir comer com ele. E entrando, Jesus sentou-se à mesa. O fariseu admirou-se, vendo que ele não se lavara antes de comer. E o Senhor lhe disse: Vós, os fariseus, limpai o exterior do copo e do prato, mas vosso interior está cheio de cobiça e maldade. Loucos, quem fez o exterior não fez também o interior? Dai, porém, de esmola o que está dentro do copo e do prato, e todas as coisas vos serão limpas. Ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de toda a hortaliça, e desprezais a justiça, o amor de Deus. Deveis praticar essas coisas, sem esquecer aquelas. Ai de vós, fariseus, pois gostai dos primeiros assentos nas sinagogas e dos cumprimentos em público. Ai de vós, porque sois como sepulturas ocultas, sobre as quais os homens caminham sem saber. Vamos orar mais uma vez? Peça ao Senhor que Ele possa nos dar um refrigério nessa noite, porque está muito calor, né? Para que a nossa concentração possa estar somente nele, e não no suor dentro das nossas máscaras, né? Amém? Senhor Jesus, neste momento, nós ansiamos por ouvir a Tua voz, Senhor. Ansiamos por saber a Tua vontade. Pedimos, Pai, que o Senhor nos dê a oportunidade de termos toda a nossa atenção voltada para Ti. Pai, cada um de nós chegou aqui com a cabeça em algum lugar. Alguns pensando em coisas para fazer, projetos, necessidades, angústias. Alguns eufóricos de alegria por algum motivo, outros com uma tristeza e um pesar no coração. O Senhor possa estar nos dando a estabilidade neste momento, que o nosso coração venha silenciar,
que os nossos ouvidos possam estar atentos somente à Tua voz, e que neste momento o mundo, Senhor, possa ser um lugar ermo, no sentido de que nós não vamos estar atentos a nada que ali acontece, não vamos estar com os nossos ouvidos ali, mas poderemos, Senhor, neste momento, dedicar toda a nossa atenção a Ti. Este é o nosso desejo. Pedimos encarecidamente mais uma vez que o Senhor fale conosco, apesar de termos a consciência de que não merecemos. O Senhor, pela Tua graça e misericórdia, venha até nós e nos traga, Senhor, a palavra que nós necessitamos. Mais uma vez, Pai, eu me coloco diante de Ti, clamando pela Tua misericórdia, clamando que o Senhor utilize a minha vida, pedindo que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor me limpe, me purifique, que o Senhor controle todo o meu ser, que o Senhor possa medir cada uma das minhas palavras, e que eu só possa falar aquilo que provém do Teu coração e não do meu próprio coração. Que seja uma noite, Senhor, de muita alegria e regozijo na Tua presença, aprendendo da Tua palavra, sermos realmente levados pelo Teu Espírito Santo à prática dela, para a honra e glória do nosso Deus. É em nome de Jesus que nós oramos, amém. Às vezes a gente tem um desafio grande quando a gente abre um texto bíblico, e esse desafio está relacionado ao tempo. Quando esse texto foi escrito por Lucas, isso foi escrito para um grupo específico de pessoas, num tempo específico, num ambiente específico, com palavras específicas, que com o passar do tempo, acabam mudando. E muitas vezes quando a gente abre o texto bíblico e tenta interpretar, tenta interpretar a partir de 2021, a partir da nossa visão das coisas, a partir do nosso conhecimento e do nosso uso das palavras, às vezes a gente acaba errando feio, sabe? Quer ver? Eu vou fazer um teste agora com você, para você entender um pouco como essas coisas funcionam. Se eu chegasse para você e dissesse para você agora: nossa, mas você é um fariseu, o que você acha? Você aceitaria isso de bom grado? Certamente que não, né? Nos nossos dias, ser um fariseu é algo ruim. O vínculo do farisaísmo hoje é o vínculo direto com a hipocrisia, não é isso? O fariseu é aquele que fala uma coisa e vive outra. Dentro dessa perspectiva, quando a gente abre a Bíblia e lê que um fariseu testou Jesus, a gente já está com essa coisa na nossa mente, sabe? Fariseu é o hipócrita. Jesus chamou ele de hipócrita. Só pode ser hipócrita. Não é isso? Sim e não. No texto de hoje, algo diferente aconteceu. Você vai observar comigo no versículo de número 37, que Jesus ele é convidado para ir fazer uma refeição na casa de um fariseu. Na época de Jesus, ser o fariseu não era algo ruim. Ser fariseu era algo muito bom. Fariseu era uma pessoa de respeito. O fariseu era uma pessoa facilmente reconhecida na rua. Quando as pessoas observavam um tipo de roupa, que normalmente eram roupas longas, ornamentadas, normalmente eles iam com uma caixinha na testa e na mão esquerda, com textos bíblicos. É baseado numa citação lá de Êxodo capítulo 13, depois você pode ler. Eram pessoas religiosas, eram pessoas que no período interbíblico lutaram para que o povo judeu permanecesse vinculado à lei de Deus, e não serem helenizados pelos povos ali da Grécia, que invadiram a região ali com um homem chamado Alexandre, que nós chamamos de Alexandre o Grande.
eles se formaram como um grupo que lutava pela palavra de Deus. As pessoas na época de Jesus viam e observavam eles como grandes líderes religiosos. Quando havia alguma dúvida sobre a palavra de Deus, era natural que você procurasse um fariseu para tirar a dúvida. Quando um pai e uma mãe observavam um fariseu, no seu coração vinha aquele desejo, sabe? Espero que um dia o meu filho se torne um fariseu. Esse era o contexto da época. Essa era a visão das pessoas. Como deveria ser bonito você entrar na antiguidade numa sinagoga e com humildade sentar lá no fundo, como Jesus mesmo narrou numa parábola, e ver nos primeiros lugares os fariseus se levantarem para fazer a sua oração a Deus. As suas orações eram belas, suas palavras eram medidas uma a uma, sabe? Não é à toa que o próprio Jesus, quando vem naquela sequência dos chamados ais, que ele fala dos fariseus, ele diz o seguinte: olha, ouça tudo aquilo que os fariseus falam e pratique, mas não faça nada do que eles fazem, porque o ensino deles era baseado na Bíblia. Não choque isso para nós hoje? Hoje, se a gente fala sobre fariseu, é sempre ruim, mas no período de Jesus, não. Quando começou a mudar essa realidade? Exatamente com Jesus. Jesus é uma pessoa que ele realmente ele é incrível, e tem alguns textos que são assim fantásticos como esse, sabe? Que mostra que realmente Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele não se importa com a realidade do ser humano vinculado ao seu pecado. Toda pessoa que convida Jesus para entrar na sua casa, Jesus vai. A Bíblia narra inúmeras situações dessas. Não é à toa que ele, como a gente leu agora há pouco no capítulo 5, ele foi acusado nessa refeição com Levi ali. Versículo de número 30, Lucas 5,30 diz: os fariseus e os escribas criticavam os discípulos perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? É interessante essa expressão, né? Jesus era acusado constantemente de ser alguém vinculado a pecadores, a comer com pecadores. Se você voltar aí algumas páginas ainda no capítulo 7, você vai ver no versículo de número 34, Lucas 7,34, Jesus está falando e ele diz: e veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis, quem dizem isso são exatamente os fariseus acusando Jesus, ele é um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. É interessante porque quando a gente para um pouquinho para pensar, seria possível outra alternativa? Seria possível Jesus não comer com pecadores? Ora, todo ser humano é um pecador, não é verdade? Ele sempre vai estar comendo com algum pecador. Se ele está comendo com alguém, só pode ser um pecador. Se você convida Jesus para comer na sua casa, ele vai comer com um pecador. Mas essa acusação, ela não é uma acusação ampla e geral. Ela é uma acusação no padrão dos fariseus. Eu diria que muitas vezes num padrão nosso também. Porque nós temos a tendência de colocar em certa ordem os pecados. Alguns pecados para nós são aceitáveis, outros são inaceitáveis.
Nós dividimos grupos de pecado e a gente até se relaciona ou não com pessoas baseados nesse padrão, sabe? Olha, esse tipo de pessoa que eu me relaciono, ela tem esse pecado, ela tem essa característica, mas eu consigo lidar com ele, entende? Agora, a pessoa que pratica isso, que pensa desse jeito, que vive dessa maneira, jamais vou me sentar à mesa com essa pessoa. Quando a gente para e vê no capítulo 11, versículo 37, Jesus aceitando o convite para comer na casa de um fariseu, para Jesus é somente mais uma mesa em que ele vai se sentar com alguém pecador. Mas para a multidão que observa isso, para o próprio fariseu, a coisa é diferente, sabe? Para a multidão é natural que Jesus aceite comer na casa de um fariseu. O que não era natural, ele aceitar comer na casa de um publicano, aceitar comer na casa de uma prostituta, deixar que uma prostituta limpe os pés dele e venha ungir com perfume, isso inaceitável. Agora, comer na casa de um fariseu, normal. Pelo contrário, se um grande mestre como Jesus chega numa cidade, a coisa mais normal e comum do mundo é que ele vá ficar na casa de um fariseu, um líder religioso, alguém renomado, alguém admirado pelas pessoas, alguém que é exteriormente aceito, que é como o texto vai trazer para a gente daqui a pouquinho. Interessante nós observarmos que Jesus ele não tem esses padrões como nós temos. Jesus ele vai sempre olhar para cada um de nós como pecadores que precisam da graça de Deus. E é por isso que todo convite dado a Jesus para que ele entre na casa de alguém, para que ele entre na vida de alguém, é sempre aceito, independente de quais sejam os pecados. E uma coisa que você precisa entender: nós classificamos pecados, mas Deus não. Nós temos uma conduta moral que não permite que nós venhamos a tratar pecados de forma igual. É só você observar a lei. Alguém que é pego roubando um celular não vai ter a mesma condenação de um assassino. Mas diante de Deus, as duas ações são pecados e tem a condenação de morte. Você entende o peso do pecado para Deus? E uma coisa que a Bíblia traz é sempre uma relação extrema entre a santidade de Deus e o pecado. Para a gente ter uma ideia de comparação, para Deus o pecado é como uma fossa de dejetos humanos, sabe? Não sei se você teve a oportunidade de se deparar com uma aberta e ver aquele cheiro subir e a repulsa tomar conta de todo o seu ser. O Fábio já está se retorcendo ali na cadeira. Não sei porquê, todo mundo olhou para o Fábio, uma coisa assim. Mas Deus ele passa por cima de tudo isso, porque Ele ama o pecador. Ele não suporta o pecado, mas Ele ama o pecador. É por isso que, independente do pecado, todo aquele que convida Jesus para entrar e comer com Ele, Jesus diz sim. Irmãos, as pessoas precisam saber disso porque elas não sabem. Elas não sabem. Quando você conversa com uma pessoa e diz para ela que ela precisa se voltar para Deus, normalmente a resposta que é dada é: eu não posso agora porque eu preciso corrigir isso, aquilo. Eu preciso me endireitar e eu preciso me ajustar e eu preciso corrigir.
Eu lembro que alguns domingos atrás, acho que foi uma quarta-feira, que o nosso vizinho aqui estava nos dando a alegria de compartilhar o som dele com a gente. De vez em quando acontece. E aí eu fui lá e fui pedir, né? Por favor, tem como baixar um pouquinho, só uma meia horinha, a gente vai lá estar orando junto. E aí o rapaz falou assim, não vamos não e tal, não sei o quê. Mas era brincadeira. Ele falou, não, brincadeira. A gente abaixa assim. Ele falou assim, eu já fui de uma igreja, eu sou desviado. E eu falei para ele, você é desviado, rapaz? Por que você não volta? Ele falou assim, eu vou voltar. Eu falei assim, então volta agora, vamos lá comigo? E aí ele pegou a latinha de cerveja que estava na mão dele, levantou para mim e disse assim, preciso me livrar disso aqui primeiro. Não precisa. Não precisa. Se você buscar se livrar de todos os seus pecados para ter Jesus dentro da sua casa, você vai passar a vida inteira tentando e jamais vai ter a presença dele. Jesus, ele entra nas casas mais sujas, com as pessoas mais perversas, com os corações mais corruptos, com as intenções mais diabólicas. O texto ele não fala sobre qual era a intenção do fariseu em chamar Jesus para sua casa. Mas conhecendo o perfil bíblico dos fariseus, a gente sabe que ele tinha alguma segunda intenção. Na sequência do texto a gente vai ver quais eram as intenções dele em relação a avaliar Jesus. Mas o que eu queria deixar muito claro, irmãos, para vocês, é que quando a gente convida, Jesus ele entra. E ele vai entrar exatamente na casa dos pecadores. E aí eu convido mais uma vez você voltar a Lucas capítulo 5, texto que eu li no início do culto. Eu vou ler o versículo 31 e 32, Lucas 5, 31 e 32. Jesus respondendo a essas acusações de que ele senta à mesa com publicanos, com pecadores. E aí Jesus ele diz a resposta mais óbvia do mundo. Os sãos, eles não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. Irmãos, Jesus ele tem prazer de entrar na casa do pecador. Sabe onde Jesus ele deseja entrar? Ele deseja entrar no lugar onde há pecado. Porque somente ele tem poder para tirar o pecado. Ele deseja entrar no ambientes onde as trevas estão reinando. Porque ele é a própria luz. E é só a luz que pode mandar as trevas embora. Não parece tão simples essa realidade desse versículo? Mas por que a gente tem tanta dificuldade em acreditar nisso? Por que nós não chamamos Jesus para entrar em certas áreas da nossa vida que nós estamos precisando de uma libertação? Às vezes o nosso coração e a nossa alma está sendo corroída pelo pecado. Existem certas situações que a gente tem lutado dia após dia para conseguir vitória, e a gente não consegue. E muitas vezes a gente não consegue exatamente por não saber onde a gente está falhando, qual é o problema. E a gente só vai descobrir onde está o problema se alguém capaz de revelar para nós o problema e eliminar o problema estiver dentro da nossa casa, dentro da nossa
vida. Irmãos, o fariseu ele não achou que chamaria Jesus para comer na sua casa e que ele teria a oportunidade de transformar a vida dele. Ele não imaginou isso. Ele achou que ia sentar ao lado de Jesus e que eles desfrutariam de uma refeição e que eles ficariam conversando com a Bíblia, sobre a Bíblia, como se eles fossem pessoas iguais, dois mestres da lei conversando. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus foi até o ponto mais íntimo do fariseu e apontou o pecado, não para expor o fariseu, não para humilhar o fariseu, mas para dizer para ele que ele precisava ser limpo por dentro, assim como ele era perfeitamente limpo por fora. A sequência do texto diz que o fariseu ele ficou admirado porque Jesus ele não se lavou antes de comer. Aqui a expressão do lavar, ele não é simplesmente a ideia de você pegar água e sabão e passar na mão. Os fariseus, eles pegavam cada ponto da lei e multiplicavam por 10. Então, aquele tipo de ritual utilizado pelo sumo sacerdote para fazer os sacrifícios lá no tempo de Moisés, para entrar no Santo dos Santos, existia um ritual de limpeza do sumo sacerdote. Eles pegavam o ritual de limpeza utilizado para a purificação do ambiente ali de culto a Deus, para que as pessoas fizessem na hora de comer, todas as vezes que comessem ao dia. Por quê? Porque para o fariseu o importante era parecer santo, e não ser santo na intimidade. Jesus entra na casa do fariseu, passa uma aguinha na mão e senta na mesa. O fariseu olha para aquilo e diz: nossa, cara, que decepção. Esse mestre que acabou de aparecer agora, ele nem se porta como eu que obedeço à lei de Moisés a ponto de me limpar como um sumo sacerdote se limpa, e ele vem aqui, lava a mão e está tudo certo? Jesus ele responde a isso, e o texto não dá a entender se o fariseu falou isso em voz alta, se ele simplesmente pensou e tal, mas Jesus ele começa a responder dizendo o seguinte, versículo 39, e o Senhor disse: vós os fariseus limpais o exterior do copo e do prato. E é interessante essa questão de limpar o exterior do copo e do prato. Imagina que você entra na casa de uma pessoa para comer ali, junto daquela família. Você chegou ali de surpresa, seja lá pelo motivo que for, exatamente na hora da refeição. Daí, como toda boa prática diz, as pessoas vão e oferecem para você: já almoçou? Você não quer comer com a gente? Não, morrendo de fome, mas você diz não, né? Não precisa e tal, não sei, já que você insiste, então vou sentar. E você senta, e aí fala assim: olha, eu vou pegar o prato aqui, o copo, e vou lavar para você comer. E a pessoa que tinha acabado de comer, pega o prato e pega o copo e leva para a pia. E você, enquanto conversa com as pessoas ali, observa a pessoa lavando o prato e o copo que você vai comer. E aí, de repente, você vê que a pessoa pega a esponja e só passa pelo lado de fora do copo. E vê que ela passa a esponja somente pelo lado de baixo do prato. E depois traz o prato e o copo, que estão sujos por dentro. Você usaria? Nem Deus. Nem Deus. A gente acha que Deus ele vai utilizar as nossas vidas porque nós temos o exterior limpo, porque diante de todos nós temos uma moral irrepreensível, porque diante das pessoas elas olham para o meu casamento e acham o casamento mais lindo e perfeito do mundo. Percepção externa que não revela aquilo que há na intimidade das pessoas.
O Rafael, grande homem de Deus. Será? Pelo menos pela minha avaliação, sabe, exterior, dá para ver assim, sabe, pelo jeito que ele fala, pelo jeito que ele age, não dá para avaliar assim. É por isso que Jesus ele diz ali para o fariseu: vocês se apegam muito a questões ritualísticas, não é? Vocês se apegam muito à limpeza do exterior, não é? Qual é o valor que tem isso, se o interior continua sujo? Na sequência, no versículo 39, ele diz: mas o vosso interior está cheio de cobiça e maldade. A expressão cobiça em algumas versões está escrito rapina. A ideia do roubo. Algumas versões trazem a palavra roubo. Então o sentido aqui, Jesus diz: o coração de vocês está cheio de roubo e maldade. Versículo 40, Jesus chama eles loucos, ou tolos, ou insanos. Quando Jesus ele trata as pessoas desse jeito, ele é diferente de uma ofensa que nós fazemos. Ele está trazendo à tona a verdade. E quando Jesus ele caracteriza a pessoa através de uma palavra que é ofensiva, o objetivo dele não é ofender. O objetivo dele é mostrar para a pessoa o estado real dela. Porque Jesus ele não tem compromisso com a mentira, ele só fala a verdade. Quando ele fala que a pessoa que age assim é louco, é porque é louco mesmo. Está desequilibrado. Está com falta de entendimento. Agora você imagina um choque do fariseu ouvindo de Jesus que ele, líder religioso, precisa de entendimento. Que ele, como uma pessoa conhecedora da palavra de Deus, precisa discernir que o interior dele só existe maldade e roubo. E que apesar de exteriormente ele parecer santo, porque se limpou e se purificou de uma forma ritual perfeita, interiormente ele continua sujo e imundo. Quando Jesus traz a verdade à tona, isso é tão impactante. O peso da verdade ele é tão sem limite, sabe? A verdade ela chega a ser ofensiva para aqueles que estão vivendo na mentira. Ela passa a ser um palavrão. É interessante como muitas vezes, lendo a palavra de Deus, algumas pessoas se sentem ofendidas. É porque a verdade faz isso. A verdade deixa aqueles que vivem na mentira com um sentimento de que estão sendo ofendidas. Mas Jesus ele não tem compromisso com ofensa, ele tem compromisso com a verdade. E quando ele vem e traz a verdade à tona, é buscando a transformação da pessoa. Jesus ele traz a solução, porque ele está dizendo para as pessoas ali que eles são ladrões, que eles são maldosos. Quando ele diz no versículo, vocês são loucos por viver essa realidade, ele diz, quem fez o exterior não fez também o interior? Está falando sobre Deus. Está falando sobre Deus conhecer exatamente o que nós somos de verdade, além daquilo que os nossos olhos podem ver sobre uma pessoa. Deus conhece a intenção do coração. Deus conhece quais são os sentimentos. Qual é a razão? Qual foi o objetivo pelo qual você falou A, B ou C para alguém? Versículo 41 ele diz, dai porém a esmola do que está dentro do copo e do prato, e todas as coisas vos serão limpas. Bom, já aqui no versículo 39 ele falou que eles eram ladrão, que eles roubavam. Ele está dando a solução para o problema interior do fariseu.
Não sei se você sabe, mas o fariseu, como um pregador da palavra, ele não poderia receber um centavo sequer pela prática de levar a palavra de Deus. Ele não poderia exigir salário. Eles viviam de doações. As acusações que Jesus faz sobre as doações, principalmente das viúvas, que eram as mais pobres naquele tempo, para sustentar os fariseus, deixa a gente com sangue quente, sabe? Parece que nada mudou na história. Pessoas que cobiçam dinheiro, continuam extraindo esse dinheiro, sempre dos mais necessitados. Quando o texto fala sobre eles darem o que está dentro do copo e do prato, é como a ideia deles devolverem aquilo que eles roubaram. Quer ficar limpo por dentro? Assim como você está aí limpinho por fora, devolve aquilo que você roubou. O que Jesus está dizendo à mesa do fariseu é o seguinte: aquilo que você vai colocar no prato aqui na minha frente é fruto do sacrifício e do suor de pessoas que você tem usurpado os valores. Pega isso daqui e devolve para eles. A pergunta que eu fico imaginando assim para mim é: se você fosse convidado para sentar à mesa de uma pessoa para comer, uma pessoa importante dentro do seu ambiente de pessoas ali, de amizade, se você sentasse na mesa com essa pessoa, você teria coragem de falar para ela e de revelar o pecado dela, sentado na mesa dela, dentro da casa dela? Irmãos, a gente não tem coragem nem de falar mal sobre a posição da TV que está meio torta, ou sobre o tapete ali que está meio sujo, ou sobre alguma coisa que a gente viu ali fora do lugar. A gente não fala. A gente é visita, não é isso? A gente é visita. Eu vou falar mal, mas de jeito nenhum. Dadá não entendi absolutamente nada. Falar de máscara assim, às vezes eu não consigo entender. Jesus te ama, é isso, Dadá. A gente ia falar que Jesus te ama, é isso mesmo. Sabe qual é a nossa dificuldade? A gente quer agradar as pessoas. E quando a gente agrada as pessoas, a gente desagrada a Jesus. Como Jesus ele quer agradar a Deus, ele não se importa de chamar na cara do fariseu ele de louco. E dizer para ele que ele está sujo por dentro, apesar de limpo por fora. De dizer para ele que ele é ladrão. Dizer para ele que ele é mau. Irmãos, a gente já viu isso nas últimas mensagens. As pessoas só podem se arrepender dos seus pecados se elas têm consciência dos pecados, se elas entendem claramente que precisam do perdão de Deus, se elas são confrontadas com a verdade. Se a gente continuar alisando a cabeça dos pecadores, eles vão todos para o inferno. É por isso que Jesus ele não alisa. É por isso que Jesus ele não traz meias palavras. É por isso que Jesus está dentro da casa do fariseu, porque ele quer a salvação do fariseu. É por isso que mesmo sabendo que o fariseu ele é mau, que ele é um ladrão, que a comida que vai ser colocada na mesa é fruto do desvio de pessoas, servas de Deus, que estão sendo manipulados por essa pessoa, apesar de tudo isso, apesar dele ser uma pessoa deplorável, que ao nosso ver Jesus deveria partir para cima dele e socar a cara dele com todo o amor cristão, Jesus ele entra na casa do fariseu, ele senta à mesa do lado do fariseu para partilhar uma refeição.
Irmão, isso para o judeu é uma coisa muito profunda, sabe? O judeu não é que nem brasileiro que convida qualquer um para dentro de casa para comer. Não, não é assim não. Um judeu, se ele convidou você para comer, é uma expressão de que ele estima você, de que ele considera você de alguma maneira, de que ele quer, que ele deseja honrar você com uma refeição. Jesus vai, porque Jesus ama este fariseu, e tanto ama, que deseja ver ele limpo por dentro, assim como ele está limpo por fora. Sequência do texto, versículo 42, ele começa aí a sequência dos ais, que depois na sequência vai falar ali sobre os doutores da lei. Eu vou começar hoje uma introdução, mas o texto da semana que vem nós falaremos dele com mais propriedade. Versículo 42 diz: mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo do hortelã e da arruda e de todas as hortaliças. O judeu, ele tinha a responsabilidade de devolver a Deus 10% de tudo aquilo que ele recebia. Isso era um trecho das ofertas dadas a Deus, porque em vários períodos do ano existiam contribuições específicas, e o judeu nunca ficava somente em 10%, sempre dava ofertas a mais, havia partes do ano em que ele dava até metade do salário, ok? O texto diz que o judeu fazia isso, que ele cumpria à risca aquilo que a lei dizia sobre a contribuição. Por quê? Porque isso é facilmente verificado de forma exterior. É simples, é só chegar no tesoureiro da sinagoga e perguntar: tal fariseu está contribuindo direitinho? Depois eu vou perguntar para o Cris aqui. Não, brincadeira, irmão, vou perguntar não. Tenho medo de saber e de tratar as pessoas diferentes por causa disso. É muito perigoso, acontece. Jesus, ele diz assim: aquilo que é visível, muito bom, hein? Você está fazendo. A sequência do texto diz: mas vocês desprezam a justiça, vocês desprezam o amor de Deus. Jesus diz: vocês devem praticar estas coisas sem esquecer aquelas. Jesus diz: tá certo, é isso mesmo, vocês têm que contribuir, mas vocês também têm que fazer a justiça e têm que fazer o amor. Justiça e o amor é algo um pouco mais difícil de você avaliar. Muitas pessoas, elas são facilmente enganadas com atitudes que parecem amor, parecem cuidado, mas não são. Nos nossos dias, então, nossa, se você liga a TV, você vai ver o quanto você é amado, quantas pessoas se importam com você, os discursos belíssimos: desejamos salvar vidas. Como me sinto amado por aquilo. E aí a gente vê o chamado covidão explodindo pelo Brasil inteiro, com o dinheiro desviado da saúde pública. Não foi assim? Versículo 43. Ai de vós, fariseus, porque gostais dos primeiros assentos nas sinagogas e dos cumprimentos em público. Isso aqui é uma acusação terrível. Ao invés deles estarem fazendo a vontade de Deus para agradar a Deus, o que eles desejam? Agradar a si mesmo, né? Opa! Irmãos, como enche o nosso ego nós sermos bem tratados pelo nosso posto em uma hierarquia. Quando as pessoas vão e dão os melhores lugares para a gente, porque eu sou o pastor, ou porque eu sou o supervisor, ou o gerente, o chefe, ou o dono da loja.
A coisa muda o tom. Nós temos essa tendência. Tiago, ele vai fazer uma acusação gravíssima sobre isso na sua carta. Ele fala sobre como no ambiente religioso de uma igreja, quando um rico entra, como ele é muito melhor tratado do que o pobre. E quando Jesus ele retrata aqui a realidade do fariseu, ele diz assim: ai de vocês, porque vocês estão intencionalmente buscando essas coisas. De forma intencional vocês querem esse aplauso. Vocês querem ser bem tratados. Vocês manipulam as pessoas para que elas venham e tratem bem vocês. Muito ruim ver líderes religiosos hoje fazendo isso. Se chegando a certas pessoas dentro do ambiente da igreja, porque sabe que certas pessoas podem lhe gerar recompensas. Olha, esse irmão aqui é o irmão que eu vou me aproximar dele, sabe por quê? Porque ele tem um sítio com piscina, e é para o final do ano, é para lá que eu vou. Quando ele liga, eu nunca deixo cair a ligação. Quando é o pobre, eu fico olhando lá e falo assim: isso aí, lá vem encrenca, não vou ganhar nada com isso, nem vou atender. Mas para esse estou sempre disponível. Para esse eu sempre vou. E eu sempre vou fazer a minha pose de pastor, vou abrir o texto bíblico com ele, vou orar com a entonação de voz certa, para que ele veja que eu me preocupo com a vida dele. Terrível isso, não é, irmãos? Mas nós não fazemos isso. Como é que dentro do seu ambiente de trabalho você trata os funcionários que estão na mesma categoria que você ou abaixo de você? E como é que você trata aqueles que estão acima de você? É por isso que hoje a gente chama isso de fariseu, sabe? Porque a raiz vem daqui. Dos ais de Jesus dizendo: presta atenção, meu. Eu como na casa de todos os pecadores, e eu estou na casa de mais um pecador, porque você não é em nada diferente deles, em nada. Deve ter sido um choque terrível para esse fariseu, mas uma grande oportunidade de salvação. Versículo 44 diz: ai de vós, porque sois como sepulturas ocultas, sobre as quais os homens caminham sem saber. Se você começa a ler o Antigo Testamento, você vai ver que Deus ele vai sempre se vincular à luz, à vida. E é por isso que dentro dos costumes religiosos de Israel, tudo aquilo que tem algum tipo de ligação com a morte é colocado como contaminação ritual. Ok? É por isso que quando alguém morre, as pessoas que pegam e enterram o defunto, eles precisam passar um tempo recluso. Não podem ir ao templo de Deus para adorar, por exemplo, porque estão contaminados religiosamente falando. Toda pessoa que se achega a um cemitério, que toca um morto, ou que pisa numa sepultura, contaminado religiosamente falando. E se a sepultura está oculta? Se você está passando por um lugar em que você nunca passou na vida, e de repente você pisa no lugar e tem uma pessoa enterrada embaixo, e ninguém sabe, está contaminado do mesmo jeito, não é isso? Mas você não sabe. Quando Jesus ele faz essa comparação, observe de novo, ele diz assim: ai de vós, porque sois como sepultura oculta. A sepultura oculta é que contamina os outros, não é isso?
Jesus está comparando o fariseu como uma sepultura oculta, ou seja, está contaminando os outros sem que os outros saibam. Esse é o perigo daquele que visualmente, no externo, é santo, mas internamente, como Jesus mesmo disse, é um sepulcro caiado. Está podre por dentro. É só maldade, é só roubo. Irmãos, as pessoas quando leem o Novo Testamento, elas enxergam as atitudes de Jesus em relação aos fariseus como uma atitude de simples embate, sabe? Eu vou devolver para eles aquilo que eles estão fazendo para mim. Não, não é isso, irmãos. Não é isso. Ele está fazendo aquilo que Deus faz durante a Bíblia inteira. Quando Deus envia os seus profetas ali para falar para o povo de Israel, o que os profetas dizem? Fazem que nem a Dadá? Irmãos, eu vim aqui para dizer para todos vocês que Deus é amor, que Ele ama vocês, que Ele vai se sacrificar na cruz por vocês, que Ele tem planos belíssimos para vocês. Você já viu que não tem nada disso não, né? Deus mandou dizer para vocês que vocês são adúlteros, que vocês vão lá para o templo, ficam sacrificando a Ele, para depois ir fazer orgia para os outros deuses. É assim. Voltem no seu caminho, se arrependam, senão serão destruídos. Olha que oportunidade esse fariseu ganhou. A presença do próprio Deus dentro da casa dele de forma física. Uma coisa que a gente nunca teve. De ter Jesus sentado ao lado dele na mesa. De ouvir Jesus falar para ele o seguinte: olha, é muito bonito ver você se purificando. É muito bonito ver os dízimos que você dá. Mas você precisa ser justo. Você precisa ser amoroso. Você precisa parar de roubar. Você precisa parar de contaminar os outros com a hipocrisia que você vive dentro de você. Se arrependa porque ainda dá tempo. Isso é amor. Isso sim é amor. Eu já falei isso várias vezes como ilustração e parece que não entra na nossa cabeça, né? Quando a gente vê uma pessoa com risco de perder a vida, em perigo, a nossa ação natural, o nosso jeito de ser, nos impele a avisar do risco, do perigo. Se a gente observa na praia uma criança sozinha dentro do mar, sendo carregado pelas ondas, a primeira coisa que a gente faz é gritar, é alertar, não é assim? Vai morrer, vai se afogar. Mas para o inferno isso não vale, né? Vale não. Para o inferno dá para esperar, pastor. Se a pessoa está praticando lá pecado e tal, a gente não precisa ficar avisando para ela que ela vai morrer, que ela vai ser destruída, que ela vai ficar em sofrimento. Não parece isso? Irmãos, tenho certeza que você vai ter a oportunidade de entrar na casa de várias pessoas, como Jesus teve. Não se acanhe. Busque salvar a vida dessa pessoa. As verdades que você vai dizer, pode ser que você perca um amigo. Pode ser. Mas você deu a essa pessoa a grande oportunidade de arrependimento que ela precisa. E pode ser que naquele momento o clima não fique bom. Mas pode ser que depois a salvação adentre aquela casa. Porque você já deve ter vivido isso. No momento de aflição e de angústia,
Você não vai procurar aquelas pessoas que normalmente ficam somente, como a gente costuma dizer, né, puxando o seu saco. Não, você vai buscar aquelas pessoas que você sabe que são sérias, que são servas de Deus, que te falam a verdade, e que com verdade te mostrarão a direção da palavra de Deus, que orarão com você, e que serão o seu suporte, a sua ajuda para qualquer situação. Eu já disse várias vezes isso, e há inúmeras experiências que eu já tive nesse sentido. Eu lembro tanto na época que eu trabalhava na fábrica, como na época que eu trabalhava na Schindler, em que no ambiente geral, quando estava todo mundo junto, e um monte de homem junto, sempre um tira sarro do outro e tal, eu era constante alvo por ser o crente. E não tinha problema nenhum nisso. Porque eu sei que quando eu estava sozinho, eles iam buscar ajuda, era comigo. Quando eles precisavam de oração, eles não iam buscar o pessoal do oba-oba que estava dando risada com eles. E é com você. Jesus nos mandou como representantes no nosso tempo. E somos nós que vamos entrar na casa das pessoas. Somos nós que vamos nos relacionar com elas. E somos nós que vamos mostrar o amor de Deus. Irmãos, lembrem de uma coisa nessa mensagem. Se você esquecer de todo o resto, lembre pelo menos disso. Jesus só come com pecadores. Jesus só come com pecadores. E os pecadores precisam saber disso. Eles não sabem. Eles têm vergonha. E nós precisamos dizer para eles: eu também sou pecador. Jesus come comigo todos os dias. E também deseja comer com você. Está na sua vida, está na sua casa. Vamos orar? Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela palavra dessa noite. Obrigado porque um dia o Senhor entrou nas nossas vidas também. E obrigado porque o Senhor nunca mais saiu do nosso lado. Obrigado porque a Tua palavra a cada dia vem nos trazer a realidade do quanto nós precisamos nos limpar por dentro e por fora. E louvado seja o Teu nome, porque o Senhor nos dá esse privilégio, da oportunidade da correção, da oportunidade do arrependimento, do pedido de perdão e da transformação de vida. Obrigado pela Tua bondade, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, revelado todos os dias na nossa vida, pelo fato da Tua chegada ao nosso ambiente, de uma forma tão bela, Senhor, tão rica, de uma forma tão incrível, ao ponto de sentar ao nosso lado, mesmo nós sendo pecadores, e compartilhar a refeição junto conosco. Pai, que nós possamos ter isso em mente, e que nós possamos com firmeza levar essa realidade para as pessoas ao nosso redor. Há tanta gente passando ao nosso lado todos os dias, tantas pessoas precisando saber que Jesus só come com pecadores. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a levar esse consolo para eles, a levar essa esperança, a mostrar a realidade para eles, a verdade, para que eles tenham a grande oportunidade do arrependimento e da salvação, assim como nós tivemos um dia. Pai, tem misericórdia de nós, e faça, Senhor, com que essa palavra frutifique em nossas vidas para a honra e glória do Teu nome. Este é o nosso desejo, Pai, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Trazer um convite para vocês também. A gente está, pode vir, Cris, a gente está na sequência da leitura de Lucas. Não sei se você tem acompanhado,
Mas eu creio que Deus, Ele pode e deseja falar com você da mesma maneira que Ele fala com você nos cultos de domingo à noite e de quarta-feira. Leia o Evangelho de Lucas. Siga a sequência que nós estamos seguindo. Tenho certeza que quando você chegar no domingo, ainda vai ser um complemento maior daquilo que Deus já tem falado com você durante a semana. Amém? Amém. Vou ler rapidinho aqui, só alguns versos bem rápidos. No Salmo 119, dos versos 11 até o 19. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Recrear-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Amém? Que nenhum de nós aqui possa ser negligente de não guardar as palavras do Senhor, né? Os estatutos, as tuas leis no nosso coração. A gente vai cantar uma canção então que fala sobre isso, né? Mais uma vez nós ouvimos mais um sermão, né? Deus fala conosco aqui nos cultos, fala conosco em casa no nosso devocional, quando a gente ouve um louvor, né? Deus está sempre falando conosco. Que você possa realmente guardar no seu coração, para que você não venha pecar contra o Senhor, amém? Pecar contra ti, Senhor.
para onde for irei. Que você possa guardar os mandamentos do Senhor no seu coração e que você vá por onde Ele te mandar, amém? E que a gente possa seguir, né? Vamos continuar seguindo ao Senhor, porque sabemos em quem temos crido e sabemos que o que Ele tem guardado para nós. Hino 308 do Cantor Cristão. Se tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado, a qualquer lugar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Seja meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, onde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, aonde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Quando terminar a vida, fim da minha triste vida, tenho a glória prometida, para meu Senhor irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Vamos orar para encerrar o culto dessa noite? Senhor, nós somos gratos a Ti pela alegria deste culto, pela oportunidade de estarmos juntos, engrandecendo, exaltando o Teu nome, expressando a nossa gratidão. Obrigado pela Tua presença no nosso meio. Nosso desejo é que o Senhor tenha recebido toda a nossa adoração a Ti. Te agradecemos também pela palavra que veio diretamente à nossa necessidade e que o Senhor possa estar transformando o nosso coração para vivermos como Jesus viveu, levando a verdade, levando a salvação, a oportunidade do perdão, do arrependimento dos pecados. Este é o nosso desejo. Te agradeço, Pai, pela Tua igreja reunida neste lugar, reunida nas casas também, que o Senhor possa nos trazer as mais ricas bênçãos, e eu peço que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam nos reunindo, Senhor, nos avivando e nos levar o Evangelho, Senhor, como mensageiros Teus em toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Boa semana a todos, irmãos. Seguirei ao meu bom